peça de metal leve, onde fica as válvulas e o eixo de comando de válvula e a câmara de combustão. Juntas de vedação, serve para vedar algumas partes do motor. Bloco, peças de ferro fundido, onde fica alojado os cilindros, os canais de lubrificação e refrigeração, onde são fixados várias peças do sistema auxiliares, e a peça mais pesada do motor. Cilindro, esses tubos fixados no motor é onde acontece a queima do combustível. E onde acontece também o movimento dos pistões. É de grande importância para o movimento do veículo. Mancais fixos são peças feitas de metais muito resistentes, cuja função é fixar a asa da manivela ao bloco do motor. Cárter. Sua função é armazenar óleo e proteger o conjunto móvel. Lembrando que o condutor deve afixar no seu veículo um protetor de cárter. Porque quando o condutor passar num buraco ou sobre uma pedra e danificar esse cárter, então o que vai acontecer? O óleo vai ser todo jogado para fora. E esse cárter aqui não pode ser danificado. E existe esse protetor para evitar danos ao cárter. Então todos devem ter no seu veículo um protetor de cárter. São peças móveis do motor: pistão, pino do pistão, biela, asa da manivela. Vamos explicar o volante, já que os demais já foi explicado agora há pouco. Volante é uma peça circular e pesada conectada à embreagem. Todos devem dirigir com as mãos fixadas sobre o volante, pois é uma infração dirigir com apenas uma das mãos. Sistema de alimentação é composto por carburador nos carros mais antigos. Nos carros novos é injeção eletrônica. A vantagem da injeção eletrônica é que o veículo consome menos combustível, polui menos a natureza e também o carro não precisa de dar aquelas aceleradas bruscas para poder chegar à temperatura ideal de funcionamento, ou seja, nem quente nem frio. O carro tem que ter a temperatura ideal de funcionamento. E o sistema de injeção eletrônica controla melhor essa parte. Aqui é o carburador. O carburador, ele faz a mistura de ar combustível e manda para o cilindro a proporção correta para haver a queima do combustível. Temos o filtro de ar. O filtro de ar é muito importante, porque aqui evita que entre no carburador ou na injeção eletrônica ar poluído, pois o ar tem que ser puro para a injeção eletrônica e também para o carburador. Bomba de combustível força a passagem do combustível para o carburador nos carros mais antigos e na injeção eletrônica dos carros mais modernos. Filtro do combustível para filtrar o combustível, pois se houver alguma sujeira
fica aqui, evitando que vá para o carburador ou a injeção eletrônica. Tanque de combustível. Sua função é armazenar combustível em quantidade suficiente para uma viagem e deve ficar fixado na traseira do veículo. Não esqueça de, quando for abastecer, desligar o veículo. Turbulação depende do tipo de veículo. Aqui onde passa o combustível, por exemplo, de um Fusca, de um Gol. Lembrando, depende do tipo de veículo. Sistema de escapamento é composto por coletor, catalisador, abafador e silenciador. O coletor coleta os gases emitidos pela queima de combustível. Catalisador reduz a poluição depois de haver a filtração dos gases, emitindo para a atmosfera menos substâncias tóxicas. Abafador absorve os impactos feitos pelas explosões do motor. Silenciador reduz os ruídos para níveis mais aceitáveis. Sistema de arrefecimento. Ventilador ou ventoinha. Radiador. Bomba d'água. Válvula termostática. Mangotes. Esses são os componentes do sistema de arrefecimento. Ventilador, esse aqui, o ventoinha. Radiador. Peça importante para a refrigeração do motor, já que o motor, ele, com seu funcionamento, gera calor. E esse calor deve ser eliminado pelo sistema de refrigeração. Quando colocar a água no radiador, tenha muito cuidado, pois o motor quente, o vapor da água pode queimar a sua mão. Então, só deve abrir o radiador com o motor frio, na período da manhã. Bomba d'água, peça que força a passagem da água para algumas partes do motor. Válvula termostática, peça muito importante, pois quando o veículo atinge uma temperatura, essa válvula faz com que a água circule dentro de alguns orifícios do motor. Então, isso acontece quando o motor atinge uma certa temperatura, porque o motor não pode estar quente nem frio, mas sim na temperatura ideal de funcionamento. Reservatório da água do combustível. Tem um mínimo e o máximo que deve ser respeitado. Quando tiver um mínimo, você deve completar até esse nível aqui. Ele é de suma importância, porque ele é um reservatório. Quando precisar no radiador, que ele trabalha em conjunto com o radiador, então ele vai fazer com que essa água circule no radiador e depois na parte do motor. O mangote serve para fazer circular a água entre o radiador e o motor do veículo.